Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade de Piraí. Eu sou Alberto Leitão Rosa, sou aqui de Niterói, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com alegria e gratidão que aqui nos encontramos mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nesta oportunidade, vamos conversar sobre uma página de Emmanuel, recebida através da psicografia de Chico Xavier, contida no livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 12, intitulada Educação no Lar. Mas antes de iniciarmos as nossas considerações acerca da página de Emmanuel, vamos fazer uma prece inicial para rogarmos aos bons espíritos a proteção para o trabalho de hoje. Oremos. Senhor e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez aqui nos encontramos, nos preparando para um estudo das lições do Consolador Prometido. Abençoa todos nós para que possamos tirar o melhor proveito dessas lições, colocando-as em prática nas nossas existências, pois este é o objetivo de estarmos aqui no dia de hoje. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor continue a nos inspirar durante o nosso trabalho. Que assim possa ser com a graça do bom Deus. Conta-se que um sábio foi convidado a falar sobre o tema educação e pediu o prazo de 1 ano para que pudesse se preparar. O povo estranhou, afinal, aquele homem tão sábio precisaria de 1 ano para falar de um assunto no qual ele é tão competente, mas aceitaram o prazo solicitado. 1 ano após, então, o sábio chega para falar sobre educação. E ele chega portando 2 gaiolas. Em uma estavam 2 cães, na outra estavam 2 lebres, e o povo aguardava, a multidão aguardava. E ele foi ao local preparado para a sua palestra e, sem nada dizer, abriu uma das gaiolas, soltou um cão, abriu a outra gaiola, soltou uma lebre e o cão imediatamente estraçalhou a lebre num espetáculo de sangue, de horror, e todos ficaram apavorados com aquela cena. E o sábio, sem nada dizer, no instante seguinte, abriu novamente a gaiola, soltou o segundo cão, abriu a outra gaiola, soltou a segunda lebre, e quando todos esperavam mais um espetáculo de violência, eis que o cão se aproximou da lebre e brincou com ela. E eis que a lebre correspondeu àquela brincadeira, e os 2 ficaram se confraternizando. E o sábio, então, tomou da palavra e disse: por isso eu pedi um prazo tão longo para preparar esses animais para o dia de hoje. Vejam que eles tiveram a mesma alimentação, eles têm a mesma idade, mas a diferença é que um foi educado e o outro não. Ora, se podemos fazer isso com 2 animais que são instintivamente inimigos, o que não seremos capazes de fazer quando nós educarmos os homens? Quando nós educarmos os homens a respeito de Deus, a respeito dos semelhantes, a respeito da natureza. Este é o prodígio que a educação pode fazer. E trouxemos essa passagem para preparar as nossas mentes e corações para conversarmos sobre o tema, como já falamos no início, educação no lar. Emmanuel vai nos apresentar no livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 12, um texto, pequeno texto, sobre esse tema. Então vamos procurar aqui, dentro desse tempo que dispomos, entendermos o texto de Emmanuel, compreendermos a mensagem que Emmanuel está trazendo no seu texto e, em seguida,
recordarmos o que o Espiritismo, o que o Consolador Prometido nos diz sobre o assunto. O texto de Emmanuel, como eu disse, é curto. Então eu vou ler o texto para que a gente possa pegá-lo de uma forma integral. Emmanuel, como de costume, ele coloca como epígrafe do seu texto o versículo 38 do capítulo 8 do Evangelho de João, que registrou as seguintes palavras de Jesus: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Já nos chamando a atenção que nós imitamos os nossos pais. E Emmanuel vai comentar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Vejam que Emmanuel chama-nos a atenção acerca da nossa responsabilidade enquanto pais, né? E aí já podemos estender essa responsabilidade não apenas para os pais propriamente ditos, biológicos ou não, mas sim para todo aquele que tem sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela, um filho de Deus, né? Uma criança que precisa ser educada. Então, ele nos chama a atenção para a nossa tendência de relaxamento, de querermos educar pela plena liberdade dos instintos, deixando as crianças fazerem o que bem entendem, esquecendo que nós temos a missão de formar o caráter daquela criança, e isso se faz dentro do lar. Chama-nos a atenção, dizendo que somos os primeiros mentores, que temos uma missão amorosa, que somos cooperadores de Deus. Vejam o que ele diz, somos cooperadores de Deus. Nos foi confiado um filho de Deus para a nossa guarda temporária, um irmão que está na condição de filho temporariamente. Ora, e que não dá para conciliar sermos pais ou responsáveis, seja lá o nome que quisermos usar, e gozadores da vida terrestre. O que significa isso? Nos entregarmos à matéria, aos gozos da matéria, deixando de atender às responsabilidades que nos cabem enquanto pais. Então, ele diz que são cegos que fazem isso, né? E que terminaremos nossos dias, espiritualmente falando, na vala da inutilidade. Então, ele vai dizer que, como epigrafou o seu texto, a fala de Jesus, os filhos sempre imitam os pais, salvo quando aquele filho já é um espírito superior, o que na maioria das vezes não acontece entre nós na Terra. Então, o que nós estamos fazendo, estamos sendo modelo para que os nossos filhos possam fazer. Esse é o texto que Emmanuel nos apresenta. E vamos então trazer alguns comentários acerca do que o Espiritismo nos fala sobre isso, né? Quando se fala em educação, antes de se pensar em educação no lar,
Mas quando se fala em educação, é preciso que a gente compreenda perfeitamente o que significa este termo educação, porque às vezes nós confundimos o termo educação. O pedagogo Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec ou do professor Rivaio lá em Verdun, na Suíça, Pestalozzi vai definir a educação como sendo o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do indivíduo. Nós temos potências íntimas, o reino de Deus está dentro de nós. E a educação é o processo pelo qual fazemos essas potências desabrocharem. Allan Kardec, nesta linha, comentando a questão 685 do Livro dos Espíritos, vai dizer que a educação consiste na arte de formar os caracteres. Vejam como isso coincide com o texto de Emmanuel. Aqui, e a educação incute hábitos. E ele define educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, incutir novos hábitos naqueles espíritos que estamos recebendo como filhos. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 917, Kardec vai comentar dizendo que a educação, quando convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Então, vejam como a gente vai formatando melhor nas nossas mentes o que é a educação. Emmanuel também vai dizer no livro Fonte Viva sobre o termo educação, ele vai dizer assim: educas e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, a humanidade em angelitude. Então podemos dizer que o processo educativo é um processo de evolução. Sair do estado de simplicidade e ignorância, chegar à perfeição através de uma estrada que podemos chamar de educação. Isto é a educação que precisamos convenientemente compreender. Por isso que Kardec, ainda quando utilizava o nome professor Rivaio, Hipólito Léon Denisard Rivaio, escrevendo os seus textos pedagógicos como professor, ele vai dizer que a educação era a obra da vida dele. Tanto no período de Rivaio, quando ele era um professor, quanto no período de Allan Kardec, a partir de 1857, quando ele assume esse pseudônimo, trazendo o Espiritismo até nós. Então, este termo educação precisa estar bem entendido para a gente entender a nossa responsabilidade enquanto pais, ou dentro do lar. O Espírito de Verdade, Jesus, vai assinalar essa frase tão conhecida de nós, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Jesus vai nos dizer: espíritas, falando para nós, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Mostrando que a educação é esse conjunto de instrução e amor, instrução e sentimento. E às vezes a gente acha que educação é somente a instrução, e é um ledo engano da nossa parte. Por isso, Emmanuel vai fazer uma imagem para nós bastante clara no livro Consolador, na questão de número 204, onde ele vai dizer que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, Emmanuel faz a imagem de duas asas para nós alçarmos voo do estado de simplicidade e ignorância até a perfeição. Uma asa se chama sentimento, outra asa se chama sabedoria. Poderemos imaginar a instrução e o amor, conforme disse o Cristo, assinando o Espírito de Verdade. Então, educar não é só instruir. Instruir é uma parte da educação. E, normalmente, nós delegamos, em parte, deveria ser em parte, esta instrução às escolas. E até aí está tudo muito bem, desde que a gente acompanhe, desde que a gente ajude, na medida do possível, e por aí vai. Mas isto é uma parte e não é a mais importante. A mais importante é quando esta instrução vai gerar mudança de comportamento, como disse Kardec, mudança de hábitos, mudança de sentimentos, mudança moral. Em uma palavra, mudança moral. Isto é a educação que nós precisamos compreender quando lemos Emmanuel falando da educação no lar. E a gente compreende também a proposta do Espiritismo acerca da educação.
Allan Kardec vai dizer na conclusão do Livro dos Espíritos que por meio do Espiritismo a humanidade tem que enfrentar uma nova fase, tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, o Espiritismo leva ao progresso moral. Conforme está lá também no Livro dos Espíritos, o progresso intelectual, ele dá origem ao progresso moral, nem sempre de imediato. Porque conforme nós desenvolvemos a inteligência, passamos a distinguir o bem do mal, e assim podemos fazer melhores escolhas, escolhendo o caminho do bem. E isto é o progresso moral, quando a gente passa a fazer escolhas, quando a gente passa a agir dentro das leis de Deus. Assim, a gente está fazendo o bem e, consequentemente, estamos progredindo moralmente. E essa é a proposta do Espiritismo. Que o Espiritismo precisa enfrentar. E o Espiritismo, ele é movimentado por nós, espíritas. Então, é preciso que a gente se concentre nesta questão da educação. Às vezes, a gente se desvia para outras questões que são também importantes, né? Mas o principal objetivo do Espiritismo é iluminar o espírito, é educar o espírito. Então, nós precisamos ter esta visão. O Espiritismo não vem prometer a ninguém salvacionismo. Ninguém vai salvar ninguém. Nós vamos nos salvar através dessa estrada chamada educação, enquanto nós estivermos progredindo. Então, o Espiritismo vem propor um processo educativo. E os pais, consequentemente, têm uma grande função na condução dos filhos, em especial nas primeiras idades, conforme veremos. Os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, né, que educar os filhos é uma missão, é um dever que Deus impôs aos pais. É uma missão sagrada que nós teremos de dar conta. E isso é uma tarefa e nós vamos nos tornar culpados se nós falirmos nessa tarefa. Vejam a nossa grande responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, enquanto responsáveis por alguém, por uma criança que está sob a nossa tutela. Vejam o que os Espíritos vão dizer na questão 582 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem assim: Deus colocou os filhos sob nossa tutela e, para facilitar nossa missão, deu-lhes uma organização débil e delicada, propícia a receber impressões. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. A educação dos filhos, né? A educação no lar, como diz o texto de Emmanuel. Então vejam, todos nós somos irmãos. A verdadeira parentela nossa é de irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Mas momentaneamente Deus nos coloca numa posição de pai, de mãe, de um outro que é também o nosso irmão. E nesta missão que nós temos dentro do lar, né, os filhos sob a nossa tutela, Deus, que faz tudo de forma perfeita, que faz tudo conspirando para a nossa evolução, dá àquela criança o quê? Uma organização débil e delicada. É o que a gente costuma chamar da argila mole. Ali, nas primeiras idades, a criança está mais propícia a receber as nossas diretrizes. Então, se nesse momento a gente vai descurar dessa missão, a gente vai ter problemas. Nós vamos nos responsabilizar pelo resultado. Então, é preciso que a gente cumpra essa missão, principalmente aproveitando a fase da infância, como vamos ver também mais à frente. E vejam vocês que nos mundos superiores, como Allan Kardec nos apresenta, por exemplo, sobre Júpiter, lá na Revista Espírita, a infância ela é muito menor, porque não tem mais necessidade. Os espíritos que lá estão encarnados já são espíritos de uma elevação que não precisam mais de tanta essa responsabilidade dos pais. Eles passam pela infância de uma forma muito mais curta, muito mais rápida, mostrando para nós que a infância aqui na Terra é mais longa, porque é necessário que a gente cumpra o nosso dever.
Emmanuel nos fala também sobre isso no livro Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Esquecimento e Reencarnação. Lá Emmanuel vai nos dizer que as crianças passam por um período de aproximadamente 3.000 dias numa hipnose terapêutica natural, que nada mais é do que um adormecer da memória. Então, aquele espírito, quando ele está até esses 3.000 dias, que vai dar lá pelos 7, 8 anos de idade, ele ainda não recuperou completamente a sua memória, ele ainda não colocou para fora toda a sua bagagem espiritual. Por isso que lá na adolescência, daí para frente, fica muito mais difícil se fazer qualquer tipo de correção. Não fica impossível, mas fica muito mais difícil. O período propício que os pais devem aproveitar. E por isso Emmanuel nos chama a atenção no texto que dá base à nossa conversa, é o período da infância. É o período em que as crianças estão dentro do lar e precisam ser direcionados na vida. E há uma belíssima mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, em que Santo Agostinho vai dizer, tira de lá um trechinho. A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Imaginem nós chegando de volta ao mundo espiritual e essa pergunta nos é feita. O que nós fizemos do filho que nos foi confiado à nossa guarda? E então, Santo Agostinho continua: espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de vício, de tais vícios. Ele está falando ali do orgulho e da vaidade. E cuidem para combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Se tudo fizeram e não alcançarem êxito, não tem que se inculpar e podem conservar a consciência tranquila. Então veja que Santo Agostinho está sendo de uma forma muito incisiva, nos chamando a atenção sobre essa missão da educação no lar. Nos será perguntado o que fizemos e que nós devemos espreitar, nós devemos cuidar, nós devemos prestar atenção nos menores vícios que os nossos filhos na infância apresentam, porque já são o germe, ainda que encoberto pela espontaneidade da criança, pela pureza da criança, ainda que encoberto, a gente já consegue ver germes dali, de orgulho, de vaidade e de outros vícios. E nós, então, aí temos que atuar para combater antes que esses vícios lancem raízes profundas. Mas também nós não temos que carregar a culpa. É isso que ele está dizendo. Se vocês fizerem tudo e não tiveram êxito, porque nossos filhos são espíritos, nós não temos como garantir que aquilo que nós vamos fazer dará resultado. Não temos como garantir. E muitas vezes sofremos com isso. Mas Santo Agostinho nos diz, se nós fizermos tudo que está ao nosso alcance e o resultado não foi bom, nós não temos do que nos inculpar. Podemos conservar a nossa consciência tranquila. Vejam como o tema é muito profundo e o tema cabe uma série de reflexões que nós estamos aqui resumindo nesses minutos da nossa conversa. Nós podemos, então, enfatizar, Nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós não podemos fazer pelos nossos filhos aquilo que cabe a eles fazerem. Nós precisamos orientar, nós precisamos dialogar, nós precisamos tratar com amor, nós precisamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos falou. Mas o resultado pertence a Deus. Quantas vezes pais ficam se chicoteando, moralmente falando, porque o resultado não foi bom? Ora, o importante é nós fazermos a nossa parte, mas nós não podemos controlar a vida dos nossos filhos, nós não podemos tomar decisões
por eles. Eles vão fazer suas escolhas. E nós temos que aproveitar o período da infância para podermos plantar uma base para eles fazerem boas escolhas no futuro. Mesmo que eles não venham a seguir, por exemplo, o Espiritismo. Quantos filhos não seguem? Nós levamos para a evangelização, mas depois eles tomam um outro caminho. Não importa. Nós precisamos fazer a nossa parte, enquanto temos tempo. Então, essa questão de nós nos culparmos, ela é muito séria, muito séria. Quantas vezes recebemos na casa espírita pais se culpando porque aquela educação não deu certo e o filho acabou indo por caminhos tortuosos. Nós não podemos nos culpar. Nós podemos, sim, ressignificar esse sentimento de culpa por um sentimento de responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Se fizermos o que está a nosso alcance, como disse Santo Agostinho, não temos do que nos culpar, temos que ter consciência tranquila. Mas a gente age sempre dentro das nossas convicções, dos nossos valores. Pode ser que lá, quando meu filho estava na fase da infância, eu tivesse outros valores e fiz o meu melhor, dentro daquilo que me era conhecido, daquilo que me era possível fazer. Então não adianta a gente se chicotear, meus amigos. Nós temos responsabilidade, sim, mas culpa não. Responsabilidade, eu vou responder, isso vai gerar para mim uma consequência, mas isto é o processo da vida, né? Não podemos esquecer que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Mas o mais importante é a gente aproveitar, finalmente, dando ênfase a isso, o período da infância. Não podemos deixar de aproveitar esse período da infância. E precisamos orientar outras pessoas, que às vezes nós não tivemos essa orientação, então precisamos orientar outras pessoas para aproveitarem esse período da infância, quando se tem ali a argila mole, que ainda se pode modelar, né? E somos colaboradores de Deus, como Emmanuel diz lá no seu texto, né, que é o objeto do nosso estudo. E temos ferramentas. As ferramentas, a principal ferramenta é o amor. A principal ferramenta é o diálogo. Nós temos que dialogar. Não se pode deixar de ter diálogos francos, mas é preciso assumir a autoridade de educador do lar. E assim nós poderemos desenvolver melhor as potências íntimas daqueles que foram confiados à nossa guarda. E nos encaminhando para as nossas conclusões, vamos encerrar lembrando de uma frase muito boa que Leon Denis coloca no livro Depois da Morte. Ele coloca assim: a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Vejam só, educar, mas não é de qualquer jeito. Educar mostrando uma concepção exata da vida. E o que é isso? Herculano Pires vai nos explicar melhor isso no livro Pedagogia Espírita. Herculano vai dizer assim: a educação espírita começa no lar. Vejam. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. Se isto é bom para mim, eu quero o melhor para o meu filho, mesmo que depois ele não aceite. Eu preciso fazer isso, iniciar os meus filhos nos princípios doutrinários desde cedo, porque eu preciso aproveitar essa infância. E Herculano continua: ensinar às crianças o princípio da reencarnação, da lei de causa e efeito, da presença do anjo guardião nas nossas vidas, da comunicabilidade dos espíritos e assim por diante. Ora, o que é isso, senão o que Leon Denis acabou de dizer: educar com base numa concepção exata da vida. Nossos filhos precisam entender que eles são espíritos, que trazem uma bagagem e que esta bagagem precisa ser trabalhada nesta encarnação. Então, Herculano conclui: pensar que isso pode assustar as crianças e criar temores desnecessários é ignorar que as crianças já trazem consigo o germe desses conhecimentos e também que estão mais próximos do mundo espiritual do que os adultos. Então vejam, meus amigos, que a nossa missão
da paternidade, da educação no lar, como nos chamou a atenção Emmanuel, nesta página, lição 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, é uma grave responsabilidade. E o Espiritismo vem nos dar todas as possibilidades para nós termos sucesso. Mas é preciso que a gente adote prioridades na nossa vida, que a gente foque naquilo que é importante. E esta responsabilidade de cuidar de uma criança é aquela que Deus nos deu e precisamos estar atentos para não falharmos, para não ficarmos decepcionados quando retornarmos ao mundo espiritual e recebermos aquela pergunta que Santo Agostinho nos falou que Deus nos fará. Perguntará a cada pai e a cada mãe o que nós fizemos do filho que foi confiado à nossa guarda. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos agora fazer uma prece para encerrarmos as nossas reflexões. Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos que aqui nos acompanham, que aqui nos tutelam, que aqui trazem material para nós refletirmos e aplicarmos nas nossas vidas. Abençoa a todos os lares que estão em qualquer momento, agora ou em outro momento, nos assistindo, que esses lares possam receber as irradiações dos amigos espirituais do Centro Espírita Amor e Caridade de Piraí, trazendo assim a paz, bom ânimo, a certeza de que estamos no caminho certo e devemos trabalhar intimamente para podermos atingir o objetivo da vida, que é sermos pessoas mais felizes. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos bons espíritos. Que a sua paz, que o seu amor continue a nos inspirar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, muita paz a todos.